Há uma sombra que percorre os séculos, não feita apenas de trevas, mas de uma luz distorcida. Ela promete salvação, mas exige adoração. Fala como cordeiro, mas o eco de sua voz carrega trovões de abismo. Hoje, no Virtude em Verso, adentramos a profecia que antecede o fim. O tempo em que o homem coroará o engano e chamará o impostor de redentor. Desde os primórdios, o mundo esperou por um Salvador. As nações ergueram altares à esperança e templos à redenção. Mas entre as profecias do Antigo Testamento, um sussurro se infiltrava nas páginas, como um presságio que o próprio vento temia carregar. Daniel, o profeta do exílio, viu em visões noturnas um reino que não era de carne, mas de engano. Um poder que se levantaria sobre as ruínas dos impérios, falando grandes coisas contra o Altíssimo e oprimindo os santos do Altíssimo. Daniel 7:25. Seus olhos, abertos pelo Espírito, contemplaram uma fera com dentes de ferro e voz de homem, um império de sombras travestido de luz. Assim começou a ser traçado o enredo do impostor, aquele que viria não apenas para destruir, mas para substituir, não apenas para reinar, mas para ser adorado. Um reflexo distorcido da promessa messiânica, uma falsificação divina que convenceria até os eleitos, se possível. E enquanto Daniel via, os céus silenciavam, como se aguardassem o nascimento da maior mentira já concebida. O tempo avançou e o espírito que Daniel pressentiu começou a se espalhar como névoa entre os séculos. João, o apóstolo da Revelação, escreveu: já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. 1 João 2,18. O engano, portanto, não seria um evento, mas uma herança, um veneno que se diluiria nas gerações até encher o cálice da humanidade. O apóstolo Paulo o descreveu como o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levantaria contra tudo o que se chama Deus, assentando-se no templo e proclamando-se como se fosse o próprio Deus. 2 Tessalonicenses 2:3-4. E assim o mundo foi lentamente moldado para recebê-lo. Impérios caíram, religiões se corromperam, e o coração humano, sedento por líderes e milagres, começou a confundir poder com verdade. O anticristo ainda não havia nascido, mas seu perfume já impregnava o ar da história. Cada falsa doutrina, cada profeta de si mesmo, cada ideologia que substituiu a cruz pelo trono, foi um ensaio para o grande engano. E o mundo, fascinado pela ilusão do controle, já estava pronto para ajoelhar-se diante de um Deus feito à sua própria imagem. As guerras consumiram as fronteiras e as nações sangravam sob o peso de suas próprias coroas. A humanidade, exausta, clamava por ordem, por um novo início, por um nome que reunisse o que restava dos povos dispersos. O medo tornou-se língua universal e a esperança mercadoria rara. Foi então que as vozes começaram a silenciar os profetas e a exaltar os engenheiros do destino. O mundo se prostrou diante da tecnologia, da ciência e da promessa de um poder que finalmente venceria a morte. Mas sob os palcos iluminados, algo despertava. Um frio imperceptível rastejava entre os circuitos, nas palavras dos líderes, nas orações corrompidas dos templos modernos. O eco de Babel voltava a erguer-se. Uma humanidade que queria ascender sem Deus, construir sem fé e governar sem misericórdia. E entre os escombros da moral e o ouro das catedrais de aço, uma voz sussurrou nas trevas: eu serei o que eles desejam ver. Assim, o engano tomou forma, não nascido da carne, mas gestado na soberba dos homens. E o céu, outrora repleto de promessas, tornou-se um espelho opaco, onde nem mesmo as estrelas ousavam olhar. Então, ele surgiu, não entre trovões, mas entre aplausos. Seu rosto refletia paz e suas palavras, justiça. Era belo como a aurora e firme como o ferro. Tinha o olhar de um homem que compreende o sofrimento do mundo e a voz de quem promete curá-lo. Falava de união, de um só povo, de uma só fé, de um só governo sob o mesmo sol. E as multidões, cansadas de promessas vãs, o seguiram com devoção. Quem é semelhante a ele?
Murmuravam, como outrora disseram diante da besta. Os poderosos o temiam e o exaltavam, os pobres o chamavam de pai, e os religiosos o viam como o cumprimento de antigas profecias. Mas por trás do semblante sereno, o abismo sorria, porque o mesmo verbo que ele pronunciava com doçura, o pronunciava também o dragão que lhe dera poder. Seus milagres confundiam até os sábios, e seus sinais eram feitos diante dos céus e dos altares. Nenhum tirano precisou forçar sua adoração. Ela nasceu do encanto, e enquanto os povos se rendiam, o sétimo selo se preparava para ser aberto, pois o que parecia Messias era, na verdade, o eco de uma rebelião antiga, uma chama caída que buscava restaurar o trono que nunca mais lhe pertenceria. Seu império não nasceu da guerra, mas da promessa de cessá-la. As fronteiras caíram, as moedas se unificaram e a fé se dissolveu em um credo sem cruz. Nenhum exército marchou. Bastaram as telas, as vozes e a sedução de uma ordem perfeita. Paz e segurança, proclamavam os povos. 1 Tessalonicenses 5:3, sem perceber que a mesma mão que abençoava também marcava. Um símbolo surgiu, não imposto à força, mas desejado, uma marca de pertencimento, um pacto de lealdade disfarçado de progresso. Os templos antigos tornaram-se centros de adoração ao homem, e a espiritualidade foi substituída por algoritmos de consolo. O anticristo governava com sorrisos e estatísticas, e as multidões se ajoelhavam diante do número, do código, da ordem, mas sob o verniz do ouro e do vidro, o inferno ardia em silêncio, pois cada palavra de paz era um tijolo a mais no muro que isolava o homem de Deus. A verdade agora era crime, a fé, loucura, e a esperança, uma memória que o tempo começava a apagar. Assim se ergueu o trono do engano, reluzente por fora, apodrecido por dentro, sustentado pelo desejo do próprio mundo de ser seu próprio Deus. Então começou a perseguição. A paz do impostor mostrou seus dentes, e os que não se curvaram à sua imagem foram declarados inimigos da humanidade. As antigas escrituras foram proibidas, os nomes dos santos apagados das praças e das memórias digitais. As cruzes arrancadas dos altares foram fundidas em estátuas do novo Redentor terreno. E contudo, um pequeno remanescente permaneceu, homens e mulheres que preferiram o anonimato à idolatria, o exílio à mentira. Seus olhos ardiam, mas seus corações mantinham a chama. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Escondidos em cavernas, desertos e redes esquecidas, eles sussurravam o nome proibido enquanto o mundo celebrava o silêncio do céu. O anticristo, agora entronizado, exigia adoração pública e provas de fidelidade. Quem recusasse a marca era apagado, não apenas da vida, mas da existência. O terror não era imposto pela espada, mas pela exclusão. Ser esquecido era a nova morte. E sobre as ruínas da fé, o impostor sorria, acreditando ter vencido o próprio Deus. Então, o impossível aconteceu. Diante das multidões, o impostor demonstrou poder sobre a própria morte. Uma ferida mortal o abateu, e diante dos olhos do mundo, ele se levantou. As câmeras transmitiram o milagre, e as nações se prostraram em êxtase. Quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. O engano tornara-se fé, e o engano foi adorado. Raios desceram do céu ao seu comando, curas falsas se multiplicavam, e sinais grandiosos enchiam o ar de assombro. O homem, que buscava provas para crer, finalmente acreditou. Mas acreditou na mentira. Sacrifícios foram oferecidos em seu nome. Juramentos selados com sangue. Até os anjos caídos pareciam estremecer diante da ousadia de quem agora se fazia Deus diante dos homens. E o trono da terra resplandecia com fogo e ouro, enquanto a verdade se ocultava nos vales e cavernas. A besta falava, e os corações obedeciam.
A fé foi corrompida, a esperança adulterada e a própria alma humana vendida por um fragmento de eternidade artificial. Assim se consumou o engano. O mundo adorou a mentira como se fosse milagre, mas mesmo nas trevas mais densas, a luz não se extinguiu. Nas montanhas esquecidas, nos subterrâneos onde a memória ainda respirava, os remanescentes começaram a ouvir algo que o mundo não podia mais perceber. Um sussurro vindo do céu. Não era voz de anjo, nem trovão de profecia, era o próprio Espírito que se movia sobre as ruínas, despertando os corações adormecidos. Lágrimas caíam como orvalho sobre rostos queimados pelo medo. E então, uma palavra antiga foi pronunciada entre eles. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Eles entenderam que a besta reinava apenas por um tempo e que o tempo do Cordeiro se aproximava. De noite, oravam em silêncio e suas vozes subiam como incenso invisível ao trono de Deus. Alguns foram capturados, outros desapareceram, sem deixar vestígios, mas cada martírio reacendia a fé nos que restavam. O anticristo dominava os impérios, mas não podia subjugar o espírito, porque em cada coração fiel, o reino ainda resistia. E do alto, o céu começava a mover-se novamente, preparando o som das trombetas que romperiam o silêncio da era da mentira. Então o céu se moveu. As estrelas perderam seu lugar, e o sol se cobriu como saco de luto. A terra gemeu sob os pés do impostor, e os mares começaram a cuspir suas cidades. Raios rasgavam o firmamento como espadas flamejantes e o mundo inteiro entrou em convulsão. O sexto selo foi aberto e houve um grande terremoto. Apocalipse 6:12. Os templos do falso Messias se despedaçaram e as estátuas que carregavam seu rosto foram tragadas pelas trevas. Os reis que o haviam exaltado agora se escondiam em cavernas, gritando às montanhas: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono. Apocalipse 6:16. O anticristo, porém, permanecia de pé, desafiante, olhando para o céu, como quem encara o próprio Criador. Seu império tremia, mas sua soberba crescia. As multidões, confundidas entre medo e fé, não sabiam a quem clamar. O silêncio dos anjos foi quebrado por trombetas distantes, e o tempo, até então dominado pela mentira, começou a se desfazer como pergaminho em chamas. Pois o julgamento se aproximava, não como vingança, mas como restauração. E o impostor, pela primeira vez, sentiu o que jamais sentira, o peso do verdadeiro poder. E então o céu se abriu, não como uma visão simbólica, mas como uma fenda real, cortando o firmamento de um mundo que já não acreditava no divino. Do horizonte desceu aquele que é chamado fiel e verdadeiro. Apocalipse 19:11. Seus olhos eram como chamas, e sobre a cabeça muitas coroas. O anticristo o esperava, de braços abertos, como quem encara o reflexo de si mesmo. Se és o Cristo, mostra teu poder, bradou o impostor, com voz que misturava ódio e desespero. E o Filho do Homem respondeu apenas, com silêncio. Um silêncio mais terrível que 1000 trovões. A terra inteira pareceu prender o fôlego. Então o Cordeiro avançou, não com exércitos humanos, mas com a palavra, e da sua boca saiu uma espada afiada, que não corta carne, mas falsidade. O impostor tentou imitá-lo, proferindo mentiras disfarçadas de milagres, mas cada frase se despedaçava no ar. O céu se iluminou, e as hostes celestiais marcharam atrás do Verbo encarnado. O anticristo rugiu, e o rugido foi engolido pela eternidade. Porque a batalha não era pela força, era pela verdade. E a verdade não sangra, ela simplesmente revela. O mundo parecia enfim ter encontrado sua redenção. As guerras cessaram, as bandeiras foram recolhidas, e as nações falavam uma só língua, a do novo Deus que caminhava entre eles. Suas palavras prometiam paz, mas soavam como um cântico hipnótico que dissolvia a vontade dos homens. Cada praça, cada tela, cada templo agora refletia seu rosto. As crianças aprendiam seu nome antes mesmo de pronunciar o nome do próprio Pai. Ele tocava os enfermos e eles se curavam,
multiplicava o pão diante das multidões, fazia o fogo descer do céu, e o povo o aclamava com gritos que ecoavam por todo o planeta. Quem é como ele? Perguntavam. E o eco dessa pergunta era a própria profecia se cumprindo, porque o anticristo não governava apenas os corpos, mas as consciências. O mal já não se escondia. Ele havia se tornado o ideal, e enquanto multidões se prostravam diante de sua imagem luminosa, céus começavam a escurecer, como se o próprio universo se preparasse para um julgamento que os olhos humanos não mais conseguiam suportar. Então veio o silêncio, um silêncio tão denso que parecia engolir o ar. O sol escureceu ao meio-dia e a lua se tingiu de sangue. As estrelas, como se envergonhadas, começaram a cair e o mar rugiu como fera libertada. Montanhas se moveram, cidades foram engolidas pela terra e o mundo civilizado, tão confiante em sua nova era, se viu ajoelhado diante do caos. Mas o anticristo se levantou em meio à destruição e estendeu as mãos para o céu, como quem desafia o próprio Criador. Não temam, disse ele com um sorriso frio. Sou eu quem controla o destino. E a multidão acreditou. Mesmo com o mundo desmoronando, ainda o chamavam de Salvador. As nações o seguiam como rebanhos indo ao abismo. Mas, nos confins do deserto, um pequeno grupo de fiéis entendeu o que os olhos do mundo já não viam. Era o início do fim, pois os selos estavam sendo quebrados e o som distante das trombetas já se fazia ouvir nas sombras. Apocalipse 6, 12, 17. E quando o sétimo selo foi aberto, o silêncio do céu se transformou em um rugido de juízo. Apocalipse 8, 1. Raios cortaram o firmamento e colunas de fogo se ergueram das cidades que haviam se prostrado diante da besta. O mar se converteu em veneno, os rios em sangue, e uma escuridão sobrenatural cobriu a terra, tão densa que nem as chamas podiam atravessá-la. O anticristo contemplava a destruição de seu império e, mesmo assim, erguia a voz contra o Altíssimo. Eu sou a luz, gritava, enquanto as sombras o devoravam. Mas sua luz não era mais que o reflexo moribundo de sua própria mentira. As coroas dos reis caíram, os tronos ruíram como cinza, e as cidades, outrora repletas de cânticos de glória, agora eram coros de pranto e ranger de dentes. E nas alturas, o cordeiro envolto em glória observava em silêncio, porque o tempo do arrependimento havia passado, e o mundo via pela primeira vez o peso daquilo que escolhera adorar. Então o céu se abriu em glória indescritível, e o trono do Eterno foi visto por todas as nações. Apocalipse 19, 11, 20. O anticristo, coberto de orgulho e ruína, olhou para o alto e viu aquele que havia negado. Por um instante, seus olhos tremeram, não por medo, mas por reconhecimento. Ele sabia quem era o cordeiro e soube também que jamais poderia vencê-lo. Tentou reunir as forças, chamar seus exércitos de sombras, mas eles já se dissolviam diante da luz que emanava do Cristo glorificado. Então a terra estremeceu e um relâmpago partiu o céu, rasgando a linha entre o tempo e a eternidade. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo ardente, e o anticristo, diante de toda a humanidade, caiu de joelhos. Tentou falar, mas sua voz era apenas cinza. O cordeiro o olhou, não com ódio, mas com justiça, e disse apenas: tudo está consumado. Nesse instante, o impostor se desfez como sombra ao nascer do sol, e a terra, em silêncio, esperou o novo amanhecer. E quando o último trovão se calou, um vento suave começou a soprar sobre as cinzas da terra. O fogo se extinguiu, os rios voltaram a correr claros, e o céu, outrora coberto por trevas, se abriu em um azul jamais visto desde o Éden. A humanidade, agora reduzida e quebrada, ergueu os olhos e viu que o trono do impostor havia desaparecido como poeira ao vento. Onde antes se erguia o templo do engano, uma árvore brotava do solo, suas raízes profundas bebendo da própria terra purificada e seus galhos tocando o firmamento. Dela fluíam águas vivas e quem bebia jamais voltava a ter sede. Apocalipse 22, 1, 2. As feridas do mundo começaram a se curar e as vozes dos justos ecoaram como cânticos antigos renascendo entre as ruínas. O cordeiro caminhava entre os sobreviventes, e onde ele passava, a vida florescia.
Era o fim do império do anticristo e o início do reino eterno, onde a mentira jamais voltaria a ser pronunciada. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Apocalipse 21:1. Do alto, a nova Jerusalém descia como uma noiva adornada para o seu esposo, resplandecente, viva, feita de luz e eternidade. Suas ruas eram de ouro líquido, seus muros de cristal, e de seu centro fluía o rio da vida, brilhando como se o próprio sol morasse em suas águas. Não havia mais noite, nem lamento, nem morte, porque o Cordeiro era a lâmpada e Deus habitava entre os homens. As vozes dos santos se misturavam ao som das águas, e cada lágrima era colhida pela mão do Eterno. O anticristo e sua memória foram apagados da existência como se nunca tivessem sido. As feridas do tempo se fecharam e o universo respirou paz pela primeira vez desde a queda. O Alfa e o Ômega falou do trono. Eis que faço novas todas as coisas. E o silêncio que seguiu não era de medo, mas de reverência. A eternidade havia começado e jamais seria interrompida. O anticristo foi, é e será não apenas um homem, mas a sombra do desejo humano de ser o próprio Deus. Ele nasceu da soberba, cresceu na mentira e se alimentou da indiferença dos justos. Seu trono não foi erguido em templos, mas em corações que trocaram a verdade pela conveniência. E assim como veio, ele voltará, sempre que o mundo esquecer que a luz não é criada pelo homem, mas concedida pelo Criador. No fim, a profecia não fala apenas do que virá, fala do que já está entre nós. Pois cada vez que o amor é negado, a imagem do impostor renasce. E cada vez que alguém escolhe a verdade, o reino se aproxima, porque o verdadeiro triunfo não está em ver o anticristo cair, mas em permanecer fiel quando ele ainda parece invencível. E quando o Cordeiro retornar, não o fará apenas para julgar o mundo, mas para restaurar a fé daqueles que nunca deixaram de acreditar. E agora que conhecemos o mistério do anticristo, essa sombra que percorre o tempo, disfarçada em poder e glória, fica a pergunta: você o reconheceria se ele surgisse hoje? Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa profecia e se já havia ouvido essas interpretações antes. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com quem busca compreender os sinais dos tempos. Aqui, no Virtude em Verso, temos vídeos novos todos os dias, mergulhando em histórias, mistérios e revelações que unem fé e sabedoria. Que Deus te abençoe e te guarde, e que a verdadeira luz nunca se apague dentro de você.